E aí, ontem eu fiz um vídeo aqui falando, até tendo como base esse livro aqui, Ruptura, do Coletivo Centelha. Um vídeo que, digamos, que foge dos padrões do que se espera, talvez, do que um psicólogo tem a dizer, né? Eu vou muito para o âmbito social, fujo, inclusive, assim, teoria psicanalítica, apesar de pensar com, né? Toda vez que eu faço esse tipo de vídeo, surge um conflito, assim, né? Porque, assim, vamos lá. A ideia aqui não é, como eu vejo por aí aos montes, no Instagram da vida, fazer um portfólio do meu trabalho, vamos dizer assim. Uma página usada para captar clientes, vamos dizer assim, né? Não é essa a minha intenção, né? Até porque se fosse minha intenção, eu já teria parado de fazer vídeos, né? Eu uso esse espaço como associação livre, que é um conceito que eu trago inclusive da psicanálise, né? Que é ir associando, né? Eu trago minhas leituras para compartilhar, né? Para colocar no mundo, como eu costumo dizer, né? E assim, lógico, isso aqui não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai se interessar para parar 15, 20 minutos para ficar escutando um blá blá blá. Às vezes, né, para muitas pessoas é um blá blá blá. Então, assim, eu acho que é bom colocar essas questões, porque isso aqui que eu faço não é o que acontece no meu trabalho, né, no consultório. Não é esse que aparece lá, né? Não vou ficar falando lá. É diferente. O que acontece aqui está bem distante da minha prática. Primeiro e essencial, eu não estou escutando ninguém. O meu trabalho se dá na escuta, na sessão, né? Então não tem como eu dizer que isso aqui é análogo ao que eu faço na minha prática clínica, na minha prática profissional. Porque não tem o essencial, que é a outra pessoa escutando. Eu escutando outra pessoa, né? E tô trazendo isso porque eu falo de muitas questões, né? Questões espinhosas. E muitas vezes se espera, acredito eu, que o psicólogo venha aqui na rede, nas redes, para falar sobre transtornos, né? Que são as ideias hegemônicas aí na cultura. Ideias psicopatológicas, ideias mais ligadas aos conceitos, aos termos psiquiátricos, né? E é isso que se espera, mais ou menos, de um psicólogo nas redes, né? Vamos falar sobre depressão, sobre ansiedade, né? E tem aquelas postagens bonitinhas, coloridinhas. Isso não faz meu estilo, né? Não é por aí, pra mim, né, pelo menos. Eu prefiro trazer aqui questões as quais a gente pode pensar a cultura, a nossa existência. E porque assim, os transtornos, os termos psicopatológicos, eles são recortes, são fragmentos, são nomeações dadas a características humanas. Mas, no meu trabalho no consultório, não me importa esses saberes universais. Não é que não me importa, importa, né? Eu acho que orienta a prática, lidar com o depressivo, lidar com o ansioso. Mas, dentro desse depressivo ansioso, não me diz nada, né? No sentido de o que conta ali na prática clínica é o um a um. Cada pessoa, cada sujeito vai ter seu universo. Claro, vai vir com um significante, um diagnóstico. Mas eu não trabalho com o universal, né? Não é para mim,
Os ansiosos têm uma cartilha para atender os ansiosos. Os depressivos têm uma cartilha para atender os depressivos. Não é assim. Claro que ajuda na orientação, né? Quando eu penso em termos mais psicodinâmicos, que não são psicanalíticos, puramente psicanalíticos, isso me ajuda na prática a orientar, né? Há formas de lidar, mais ou menos, a orientar o tratamento com o depressivo, né? Eu não vou chegar ali muito animadinho, né? Isso pode ser ofensivo para um depressivo, né? Um ansioso, né? Tem ali alguns comportamentos, né, que a gente pensa para lidar com o ansioso, né? Aqueles mais manipuladores, pacientes mais manipuladores. Mas aí é só o início da coisa. Quando eu começo a escutar o sujeito, vou vendo o sujeito que não está ali, como posso dizer, o que abrange ali não é o transtorno psiquiátrico dele, né? Daí eu entro com a psicanálise. E aí a gente está falando sobre estruturas de personalidade. E ainda assim, essas estruturas, seja neurótica, psicótica, perversa, dentro dessas estruturas, dessas classificações, vai moer ali, vamos dizer, fica moendo, vem o sujeito do inconsciente. Aí entra essa coisa da transferência, que eu trouxe um pouquinho aqui já, de forma bem rasa, que é como eu vou escutar aquela pessoa, né? O que vai ressoar em mim. Daí eu preciso de uma supervisão. Então, a coisa é muito mais ampla, né? Isso aqui não é uma propaganda do meu trabalho, e o que eu faço na minha prática é diferente, porque tem algo primordial, essencial, que não tem aqui, que é um outro que eu estou escutando, que eu estou falando. Aqui está o sujeito, Rodrigo, mas não só o Rodrigo psicólogo / psicanalista. Tem o Rodrigo aqui da cultura também, né? E então, só para colocar aí, né? Porque pode ficar às vezes um pouco confuso, né? Eu acho. Os temas que eu trago aqui, os livros que eu trago aqui. E eu gostaria de colocar aí para ficar mais claro o que eu estou fazendo aqui, né? Então assim, né? É muito curioso, eu tava pensando nisso. Essa coisa de... Porque é isso que as pessoas buscam também na internet, né? Um psicólogo para falar de ansiedade, um psicólogo para falar de depressão, um psicólogo para falar de bipolaridade, um psicólogo para falar de borderline. Porque a pessoa ela quer se encaixar em algum lugar. Ela quer nomear o sofrimento dela. Isso é legítimo. Eu acho que isso é legítimo, isso pode ajudar em alguns aspectos, mas a questão é que pode limitar também. A pessoa pode viver a partir daquilo que ela escutou sobre ela, entende? Porque assim, vamos expor aqui um pouquinho. Lá atrás eu já fui aquela pessoa também que queria ir no psicólogo, queria ir no psiquiatra, para escutar o que ele tinha a dizer sobre mim. Olha só, né? E hoje eu sei que, na verdade, a principal função de ir ao psicólogo e ir ao psiquiatra é você escutar o que você tem a dizer sobre você, mas escutar de verdade. O psicólogo, o psicanalista, vai ser aquele que vai orientar o tratamento, né? Ele vai estar ali para pontuar, para colocar vírgula, para tentar preencher as reticências que o paciente deixa. É uma escuta do discurso e é uma tentativa de fazer com que o paciente, o analisante, escute a si mesmo, escute o seu discurso. Mas é uma escuta que não é só ouvir, é escutar. É um escutar que talvez leve
para alguma movimentação psíquica. Né? Isso não é tão simples não, tá? Porque assim, as pessoas querem isso, elas querem chegar no consultório e ver o que o psicólogo tem a dizer sobre ela. Né? Vai muito assim numa lógica médica, uma lógica assim, qual a doença que eu tenho, né? E o médico vai lá e diz, você tem isso, diagnóstico, tem um prognóstico de como vai ser. O psicólogo não tem isso, né? O psicanalista não tem isso. Também vai muito numa lógica da astrologia, aquela coisa, né, de ler o signo ali, ler o ascendente, fazer um mapa astral, se ler, né, e falar, nossa, olha só como eu sou. Mas é muito louco isso, porque é sempre um outro dizendo para você como você é. É um outro dizendo, um outro, e você, o que você tem a dizer? Qual a sua responsabilidade, né? Parafraseando aqui Freud, né? Qual a sua responsabilidade no sofrimento que você está vivendo? Né? Isso é difícil, isso é doloroso. Porque não são só os outros. E você? Né? O que você está fazendo? Você está passivo ou ativo no seu sofrimento, na sua situação? Né? Até fiz um vídeo aqui recente sobre o paciente estar ativo no seu tratamento. Porque é isso, né? Responsabilização. É duro às vezes, é difícil. Mas sem isso, não tem como um tratamento andar. Tá bom? Claro que tem pacientes que vão estar mais debilitados psiquicamente, né? Daí a leitura importante da psicopatologia, do saber da psiquiatria, que é entender isso num paciente, num analisante que pode estar dentro de uma ideia depressiva, né, da depressão, um diagnóstico de depressão. Mas ali tem o que se chama até de diagnóstico diferencial, que é o diagnóstico, vamos dizer assim, psicanalítico. Né? Isso aqui é um escândalo para muitos psicanalistas, né? Como que um psicanalista dá diagnóstico. Mas eu estou falando da prática, né? O que eu estou vivenciando aqui. Né? Não sei em que lugar estão essas pessoas que criticam, né? Em que lugar da sua prática estão. Na minha prática, eu vejo minhas dificuldades, tento fazer uma leitura de todos os lugares. Né? Que é um diagnóstico psicanalítico também. Né? Então a coisa é muito complexa. Né? E o que eu faço aqui também não é aula. Né? Não sou professor. Eu não tenho esse saber. Um saber. Como que fala? Um saber que já chegou a um fim. Né? É isso, eu vou transmitir. Não. Porque assim, né? Quando a gente fala. Quando a gente fala de ser humano, não dá pra fechar um saber encerrado. Não existe isso. É a verdade sobre o ser humano. Né? Porque assim, a gente não tem um saber universal sobre o ser humano. Não tem. A gente pode ter um saber universal sobre a água. A água que a gente sabe que tem lá uma fórmula para a água. Mas até isso foi criado, né? Pelo ser humano. Mas a gente tem esse saber. A gente sabe que a água é H2O. O ser humano a gente não sabe. Não dá pra gente falar que tem um humano depressivo universal, um humano ansioso universal, um humano bipolar universal. Não tem. Cada humano vai ter ali suas problemáticas, o seu desejo inconsciente, muito particular, muito singular. A gente pega esses saberes universais para nos orientar, mas não se encerra nesses saberes universais. E tem muito profissional, vamos dizer assim, que eu vejo por aí, que se encerra nesses saberes universais. Né? Oferece ali para o paciente, para a pessoa, para o sujeito, um discurso encerrado. Ele pode cair ali no imaginário. Né? Eu vou falando um pouquinho sobre talvez, como traduzir isso, talvez. Viver um pouco na ilusão. Na ilusão de estar curado, na ilusão de ter ido tudo ok. Mas tem o retorno do recalcado. É aquilo
tudo que está recalcado de alguma maneira ele volta como sintoma em algum momento, de outro jeito. Eu não acredito nessas curas incríveis sobre ansiedade, sobre, enfim. Porque a gente precisa escutar a nós mesmos, né? A gente precisa se responsabilizar, investigar, dar trabalho, sabe? Dar trabalho. Eu, como profissional, não sou aquele sujeito que chegou no ápice, descobriu o segredo do bem-estar e vou transmitir para as pessoas. Isso não existe, né? Porque é muito singular. O que é bom para mim não é bom para você. Então vamos com calma nesses saberes universais, né? A gente tem que ir com calma. Para resumir tudo isso, né? Eu acho que eu queria dizer que isso aqui é uma brincadeira, mas é uma brincadeira séria, né? Uma brincadeira séria. Aquela brincadeira que o Freud fala, que se assemelha à criação do artista, né? Aquela brincadeira da criança que na vida adulta aparece de outro jeito, né? Uma brincadeira que eu gosto de fazer, uma brincadeira que tem como intenção transmitir, provocar pensamento crítico, inclusive sobre esses saberes universais que estão aí na boca, no discurso, na narrativa, de muito psicólogo, psiquiatra famosinho, que ao invés de te informar, está reduzindo as informações e te prendendo numa ideia pequena das coisas. Então é isso, né? É isso que eu queria dizer, por enquanto.